É uma honra estarmos aqui à vossa frente como uma obrigação, porque o Islã é aquele que nos ensina que aquela pessoa que tiver um pouco de saber deve transmitir aos outros. Não só com esse intuito, mas Allah subhanahu wa ta'ala prescreve a vastidade do seu conhecimento, dizendo que se todos nós levássemos, no entanto, os ármos que existem aqui na face da terra para poderem transmitir a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, essa não teria fim. Assim, quando Allah diz, se nós levássemos todos os oceanos que existem na face da terra, fizéssemos os mares, os oceanos de tinta, e levássemos todas as plantas que existem na face da terra também, para podermos, no entanto, usar a água como tinta e usarmos as árvores como sua caneta, esculpirmos na água, para podermos descrever a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, esta não teria fim. Então, é nessa obrigação que nós nos sentimos quando os convites nos chegam para podermos transmitir a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala aos nossos irmãos, nos sentimos obrigados a fazer isso. Não porque nós somos os álимos, não porque nós somos os sapientíssimos da matéria islâmica, mas é um dever de nós transmitirmos a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala para os outros. E nosso encontro de hoje, nesta sexta-feira, nós tentamos trazer um tema cujo chamamos de o uso da fala como um meio para o alcance da bênção e satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Pode parecer um tema tão pequenino, mas o Sheikh vai nos falar da importância da fala para alcançarmos a bênção e a satisfação de Allah. Como é que isso é possível? É possível, sim. Então é o que nós aqui vamos tratar. Mas, antes de nós entrarmos no foco desta nossa temática, era necessário sabermos a essência da fala. Como é que o ser humano começou a falar? É um assunto que pouco nós abordamos nas mesquitas, se não em universidades. Como é que o ser humano começou a falar? Aqui, quando falamos da essência da fala, não estamos a falar de uma língua específica, como árabe, como português, como francês, assim como outras. Estamos a falar como é que você, como humano, como ser humano, como é que você começou a falar? Já nos questionamos, já fizemos essa pergunta para nós. Você nasceu sim, e nós assistimos os nossos filhos, quando nascem, eles desenvolvem a fala. Mas qual é a essência desta fala? Como é que você começou a falar? Como é que você adquiriu? E o mesmo também acontece com o bebê quando ele, mesmo logo ao sair do ventre da mãe, da sua barriga, ele sente e tem a ligação com o peito da mãe, ele logo vai pegar a mama. Então, primeiro, para nós chegarmos ao nosso tema, o uso da fala como um meio para o alcance da satisfação de Allah, a bênção e a satisfação de Allah, era necessário, meus irmãos, sabermos como é que o ser humano começou a falar. Para o tal, é preciso recorrermos à história. E nós sabemos muito bem que o Islã é aquele que nos ensina a vantagem e nós termos que percorrer para a história, porque na história há lições, assim como diz o poeta, اقرأوا التاريخ إذ فيه عبر. Leia a história, porque na história há lição. ضل قوم ليس يدرون الخبر. Um povo se perde quando não tem história. Então, a essência da fala, meus caros irmãos, ela é discutível. Razão pela qual as grandes universidades, os grandes conselhos de línguas já proibiram essa temática a ser aprofundada ou a ser investigada. Estamos a falar do Conselho de Línguas em Paris, estamos a falar de outros conselhos de línguas, mesmo o do Cairo, que preserva a língua árabe, em que a matéria de discutir a essência da fala, ela já foi esgotada. Os nossos grandes sábios já trouxeram esta matéria e já foi esgotada. Assim como também, vocês conhecem muito bem, aquela teoria do surgimento do ser humano. Então, da mesma forma que não se pode discutir a essência da língua, é da mesma forma que não se pode discutir também a essência do ser humano. Mas nós vamos dar uma pequena passagem a esta questão da essência da fala. A essência da fala, os antropólogos, assim como também os linguistas, eles definem e trazem algumas teorias na qual nós vamos trazer essas teorias e vamos também trazer a nossa teoria alcorânica, onde eles dizem que o ser humano nasceu. E nós sabemos muito bem esta questão que dissemos que não se pode abordar a questão da essência do ser humano. Islamicamente sim, nós podemos, mas cientificamente não.
O ser humano, quando nasce, segundo os antropólogos, linguistas, eles dizem que ele nasce, mas não tem língua. Ele foi adquirindo a língua no seu dia a dia. Ibn Jinni, que é um dos grandes cientistas linguísticos árabes, na qual nós nos baseamos nos fundamentos dele, ele disse que o ser humano nasceu, não tinha língua para falar. O ser humano nasceu, no entanto, não tinha língua para falar. Ele foi imitando, essa é a primeira teoria, foi imitando os seres que ele encontrou na face da Terra. Quais eram esses seres? Eram os animais. Essa é uma teoria que tem então seus fundamentos. Seus fundamentos podem acabar livros, mais de 20 livros. Mas tem outro fundamento, que ele também traz, uma outra teoria, que diz que não. O ser humano sim encontrou, a primeira teoria foi que encontrou alguns seres na face da Terra, animais, outros seres, ele foi imitando e criou a sua língua. Razão pela qual cada comunidade, cada localidade tem uma língua específica. Tem seus fundamentos. A segunda teoria é que a língua surgiu na base dos sons que o ser humano em si foi emitindo. Quando você deixa cair uma chávena, qualquer o som que você emite, então daí surgiu a língua. Este também é um fundamento também válido, razão pela qual algumas nacionalidades, se nós formos a ver as línguas deles, estão parecidas ou semelhantes às sons que nós emitimos. Também tem seu fundamento. Mas tem um fundamento muito grande em que o próprio Ibn Jinni traz, mas ele não fundamenta. Não fundamenta por quê? Porque não teve bases suficientes para ele trazer argumentos. Então, é isso que nós vamos trazer. Em que o ser humano começou ou adquiriu a fala, ele diz, na base da inspiração e revelação. A terceira teoria, ele diz que o ser humano começou a falar ou adquiriu a fala na base de uma inspiração e revelação. E ele não aprofundou esta matéria. É daí que nós, como álamos, que nós, como pessoas que Allah nos deu um pouco de saber na ciência alcorânica, onde vamos buscar fundamentos para fundamentar esta terceira teoria, que é a teoria de inspiração e revelação. O ser humano, como nós sabemos, quando criou Allah subhanahu wa ta'ala o Adam e informou os anjos que ele criara ou iria criar uma criatura, na qual depois de criar essa criatura, pedia a Allah subhanahu wa ta'ala para que os anjos fizessem prostração, fizessem síjida ao Adam alayhi salatu wa salam, e eles negaram. Allah subhanahu wa ta'ala, que criou o homem, não era capaz de dar uma língua para se expressar? Allah subhanahu wa ta'ala, que criou o homem e deu também alguns deveres, como é que esses deveres iria cumprir? Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou o homem, dotou da língua. Razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o Adam o nome de todas as coisas. Mas quais coisas? Poderiam ser, no entanto, o versículo anterior, Allah subhanahu wa ta'ala perguntava os anjos para dizer nome das coisas que ali existiam, e eles não conseguiram dizer. Era o nome de coisas, não eram, no entanto, palavras que emitiam uma expressão. Então, eles dizem que não, eram simplesmente palavras, não era fala. Mas os versículos seguintes, eles acabam nos dando uma conclusão quando Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Primeiro, a primeira exposição, na qual Allah subhanahu wa ta'ala deu os anjos, para desafiar os anjos, disse: diga o nome dessas coisas. E eles não conseguiram dizer. Daí que a segunda teoria fundamenta que não, o ser humano, o Adam, foi ensinado o nome das coisas, não foi só isso. Allah subhanahu wa ta'ala, quando Adam alayhi salatu wa salam sai do Jannat, quando o Adam alayhi salatu wa salam, ele comete o pecado, o que Allah subhanahu wa ta'ala lhe ensinou? فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala lhe ensinou palavras. Então, essa é a essência da fala, em que a fala, ela sim é muito discutida,
mas o Islã é quem trouxe uma lição conclusiva que o ser humano, depois de nascer, Allah ensinou as palavras, não só as palavras, ensinou a fala, na qual Adam alayhi salatu wassalam usou a fala para mostrar o seu arrependimento a Allah subhanahu wa ta'ala. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin. O Adam recebeu palavras de Allah subhanahu wa ta'ala para fazer o quê? Para ele mostrar o seu arrependimento a Allah subhanahu wa ta'ala. Logo, com essas três teorias, estamos a aprender que Allah subhanahu wa ta'ala, quando criou o homem, quando Allah subhanahu wa ta'ala criou o humano, ele é doutor da fala. É aqui onde começa a nossa palestra. É aqui onde começa o nosso tema. Esta fala que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu, que nos concedeu, como é que deve ser usada? Essa fala que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu, como é que deve ser usada? Qual é o início e qual é o fim desta fala? É um tema muito controverso e muito importante e muito grande que nós não vamos esgotar hoje, mas eu vou tentar resumir. Primeiro, a fala, e segundo as definições, no entanto, são sons que nós emitimos. A fala é um som que nós emitimos para, no entanto, mostrarmos os nossos desejos ou aquilo que nós queremos alcançar. Isso aqui é a definição da fala. São sons que o ser humano emite para expressar os seus desejos. E esta fala, meus caros irmãos, como é que nós devemos usar para o nosso dia a dia? Como é que nós podemos usar essa fala que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu e ainda para merecermos bênção de Allah subhanahu wa ta'ala e a sua satisfação? Porque quero vos confessar, meus caros irmãos, que é na base da fala que muitos problemas, muitos conflitos que nós temos na face da terra acontecem. A fala, a língua, o nosso falar é motivo de nós criarmos guerra aqui na face da terra e também é motivo para nós sermos amigos de todos e ainda alcançarmos a bênção e a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Sabem, a questão da fala, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna yaktubun. Acaso vocês pensam que Allah subhanahu wa ta'ala não ouve aquilo que nós falamos, seja de forma ativa ou de forma viva e de forma escondida? Será que vocês não sabem isso? O ser humano está perdido em pensar, estou a fofocar, estou a falar, hoje já temos. No entanto, quando você quer fofocar, usa o WhatsApp, porque as chamadas normais não são encriptadas e não são, no entanto, controladas. Está a fofocar. Allah diz: Am yahsabun, acaso vocês pensam Allah la nasma'u sirrahum, será que nós não ouvimos seus segredos? Wa najwahum, e aquilo que eles também falam de forma viva ou de forma ativa? Bala wa rusuluna yaktubun. Sim, Allah diz sim. Nós ouvimos, Allah que diz que nós ouvimos aquele segredo, aquilo que você fala fofocar. Allah subhanahu wa ta'ala ouve isso. Wa najwahum, e aquilo que você fala também ao gritar ou tu a falar normal. Mas tem outra particularidade. Wa rusuluna yaktubun, e os nossos anjos estão a escrever aquilo que a gente fala. Aquilo que nós falamos, Allah subhanahu, por qualquer forma que você se expresse, dentro da montanha, no esconderijo, aonde for, Allah subhanahu wa ta'ala tem esse conhecimento absoluto e os anjos escrevem aquilo que nós falamos. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nada nós falamos, nada nós abrimos a nossa boca para nos expressarmos sem que os anjos escrevam aquilo que nós nos expressamos, de qualquer forma. Seja coisa má, seja coisa ruim, seja coisa boa, seja coisa pequena. Allah subhanahu wa ta'ala mandou os anjos para registrarem isso, que é para no dia de Qiyamah nós sermos confrontados com aquilo que nós falamos. Meus irmãos, a questão da fala, segundo como estamos a repetir o tema, o uso da fala como um meio para o alcance da satisfação de Allah
para o alcance da bênção e a satisfação de Allah. É esta fala, como dizíamos anteriormente, que muitas das vezes nos leva, no entanto, a criarmos intrigas, a criarmos conflitos na face da terra. Mas também, ao contrário, você pode alcançar a bênção e a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos nós conhecemos o Firaun. O Firaun, que foi, talvez, não vamos dizer a pior criatura, mas sim podemos dizer, aquela criatura que desafiou os profetas, ou que desafiou o profeta, até desafiou Allah em dizer que ele era o Deus Altíssimo. Ana rabbukumul a'la. O Firaun chegou de dizer que eu sou vosso Senhor Altíssimo. Mas Musa alayhi salatu wassalam, quando Allah subhanahu wa ta'ala dá-lhe o poder, lhe confere a profecia, ele ia enfrentar a quem? Ia enfrentar uma criatura que desobedeceu, uma criatura que saiu do seu normal, uma criatura que não reconhece Allah subhanahu wa ta'ala e titula-se de ser Deus. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, quando manda o Musa alayhi salatu wassalam e o seu irmão Harun para ter com Firaun, disse: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. O Musa alayhi salatu wassalam ia ter com o maior inimigo da face da terra, mas Allah disse-lhe que não vai lá para você lhe obrigar a adorar Allah subhanahu wa ta'ala, não vai lá, no entanto, para guerrear. O que você vai dizer? Use فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, diga-lhe palavras doces e leves. Mas será que é o que acontece no nosso dia a dia? Quando eu estou a falar, quando o patrão está a falar com o empregado, como é que ele fala? Empregado é muçulmano, empregado é ser humano, o empregado é aquele que tem seus direitos e deveres, o empregado é aquela pessoa que diz Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Mas você, como patrão, este empregado não tem validade, não tem valor nenhum. É aquela pessoa que você fala gritando com ele, é aquela pessoa que você fala zombando, é aquela pessoa que você, ao falar como patrão, se achando, pensa que os outros não têm valor nenhum. Mas o Firaun, que desobedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala, que estava no auge, aliás, morreu mesmo no shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o profeta Musa alayhi salatu wassalam para que proferisse palavras doces. Fazemos isso nós. Quer dizer, eu me sinto, eu me acho, sou poderoso, os outros não têm valor nenhum. Uso palavras que eu quiser. Essa fala que Allah nos concedeu, é assim como devemos usar? Não é. Os versículos, lá mais em diante, vamos saber que tanta gente tira zakat, tira sadaqa, mas, no entanto, poderá não lhes valer esse sadaqa, esse zakat. Por quê? Porque usou mal a sua própria língua. O que é que fizemos? O que é que a gente faz? Por isso, a questão da fala, meus caros irmãos, não é um assunto pequeno. Não é um assunto que a gente deve passar de forma leve e simples. Dizíamos que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu ou ordenou que toda ação ou toda fala que nós fomos, todo som, não é fala, tudo mesmo som, o tão simples que nós podemos imaginar está sendo registrado. Então Allah subhanahu wa ta'ala tiver ordenado o Musa alayhi salatu wassalam para que, ao conversar, ao fazer chegar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, usasse palavras leves e doces. Para o quê? La'allahu yatadhakkaru, para que o faraó recordasse, ele voltasse ao seu natural, ao seu normal. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, ou para que ele teme Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é assim, meus caros irmãos, que a fala no Islã é tão importante para o nosso dia a dia. A fala é tão importante para o nosso comércio. A fala é tão importante para a nossa vida, para a nossa escola. E não podemos, no entanto, usarmos a fala como se não tivéssemos controle. De outra forma, como se tivéssemos boca rota. Subhanahu wa ta'ala. Para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Disse-lhe, ao chamar as pessoas para o caminho de Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Chamai as pessoas para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala com quê? Será que com voz grossa ou com palavras duras? Não. Chamai as pessoas para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala com prudência. Wal maw'izati al hasanati, com boa advertência. Wajadilhum billati hiya ahsan. Quando estiver a discutir com eles, então discuta de uma forma muito boa. Será que é o que acontece? Meus irmãos, esta é a importância da fala, em que, se nós não usarmos bem essa nossa fala, poderá devorar as nossas boas ações. Nós, o não uso, o não bom uso da nossa fala, ela poderá, de alguma forma, devorar as nossas ações e não nos valer nada daquilo que nós fizemos. É o que acontece. Quer dizer, você, ao se achar patrão, ao se titular o dono do mundo, ao Allah te proporcionar um pouco da sua riqueza, um pouquinho, é o que você tem, não tem nada. Mas você insulta aos outros, você maltrata os outros com a sua língua e você perde aquilo que você gastou como dinheiro, aquilo que você gastou como sacrifício não vai valer nada. Aliás, aquela pessoa que você insultou não tirou dinheiro, não gastou a sua riqueza, mas ele é melhor. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. As boas palavras, as palavras bonitas, as palavras doces são melhores que você rico que tira tanto dinheiro para dar ao pobre, mas ao tirar esse dinheiro você acompanha com palavras blasfêmias. Não te vale nada. Meus irmãos, o tempo nos foge, mas eu queria terminar que no uso da nossa fala pode ser um motivo para alcançarmos a satisfação e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. O hadith narrado por o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse: no Jannat há um quarto, digamos, há uma casa. Esta casa, quem estiver por dentro vê fora e quem estiver fora também vê dentro. Os sahabas perguntaram: Ya Rasulallah, esta casa, este quarto de quem é? Ou será para quem? Ele disse: Liman atwaba al-kalam. Será para aquela pessoa que usou a palavra ou a fala de forma muito leve aqui no dunya. Wa at'ama at-ta'am, e também alimentou um pobre. Wa bata qa'iman wa an-nasu niyam. E ele esteve durante a noite levantado ou acordado fazendo orações enquanto as pessoas estavam a dormir. Para vermos a importância da fala, em que quem usar corretamente esta fala, este tem um lugar específico no dia de Qiyamat. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, aquela pessoa que acredita, vejam só, aquela pessoa que acredita, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, aquela pessoa que acredita em Allah e no dia do juízo final, falyakul khairan, que fala o bem, aw liyasmut. Quando você não tiver o bem para falar, então cala-te. Então, meus caros irmãos, os maiores problemas que nos afetam no nosso dia a dia, os problemas que nós temos de guerrearmos entre amigos e colegas, é na base da nossa fala. Então, quem controlar a sua fala e usar a sua fala corretamente, esta pessoa está a conquistar a bênção e a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala aqui no dunya, que merecerá, no entanto, a sua entrada no Jannat. A melhor forma de nós usarmos a nossa fala, ou para não ferirmos os outros, é mantermos-nos calados. Por isso diz-se na nossa gíria que a boca fechada não entra mosca. E você, mantendo a sua boca fechada, onde não vai entrar mosca, você ainda pode ganhar, aliás, estará a ganhar recompensa, porque não está a ferir o outro. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomendou-nos, dizendo: Ma'azala lisanuka ratban min dhikrillah. Mantém a sua língua molhada,
recordando ou fazendo dhikr a Allah subhanahu wa ta'ala. Deixo essas palavras para mim e para vós, e recomendando mais ainda a mim e a vós também, para usarmos bem a nossa palavra, para usarmos bem a nossa língua. Pois é na base do uso incorreto da língua em que nós ferimos-nos, em que nós nos atacamos, em que nós não nos entendemos, seja entre amigos, seja entre relação patrão e empregado e vice-versa, assim como com nossos familiares. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.